O melhor plano com mais de 40% de desconto. Garanta seu acesso ao filme A Crise dos Três Poderes. Toque em Saiba Mais. Voltando ainda para essa questão do STF, eu queria entender, até para o pessoal de casa, porque a gente ouve falar muito, fala-se muito, hoje muito mais do STF do que se falava antigamente, décadas atrás e tal, né? Eu percebo que, principalmente após 2018, há uma preocupação, né, de saber o nome de cada ministro, de todo mundo, né? Inclusive também agora os do STF, quem que o Bolsonaro indicou. Então, como é que funciona esse processo para o juiz ali ele chegar até o STF? Como é que é esse processo? Como é que se dá isso? E o que você acha desse processo, assim? Olha, eu acho um processo extremamente falho, não é? Porque é um processo exclusivamente político. O presidente indica quem ele quer, quem ele quiser, não é? E é um cargo eterno, né? É um cargo eterno. E aquela história do notável saber jurídico, reputação ilibada, isso é muito aberto, é muito subjetivo, é uma coisa que não dá para você ter um critério objetivo para que pessoas técnicas mesmo sejam indicadas. Não estou me manifestando contra a cultura e a técnica desses ministros, estou me manifestando contra a posição do Supremo, a posição que ele vem seguindo. Então, o que acontece? Quando você tem uma indicação política dessa forma, a tendência de abusar do poder é clara, né? Quem não tem nenhum limite, quem é soberano, quem é vitalício, né? E não tem a quem responder, né? A tendência é realmente extravasar, é realmente você extrapolar suas atribuições. O próprio nome, né? Já é megalomaníaco, né? Pois é. É uma coisa ao Supremo. Então, mas o que acontece antigamente era Supremo Tribunal de Justiça, agora Supremo Tribunal Federal, mudou um pouco, mas sempre foi Supremo. Agora, o que acontece? Eu estou aí com o abaixo-assinado, passando o abaixo-assinado, para que os ministros do Supremo tenham mandato de 8 anos como senadores, não é? Porque nós temos que diferenciar a magistratura de carreira técnica da magistratura política. E a magistratura política está avançando muito, não é? Então, os juízes de carreira, os técnicos, são obrigados a submeter a magistratura política que está no alto escalão. Né? Eles são agentes públicos, mas não são políticos. Então, isso precisa ser mudado. Por exemplo, no Paraguai, a gente tem ali uma alternância. O juiz sai do primeiro grau ou do segundo grau e vai para a Suprema Corte, depois volta, como é no CNJ, por exemplo, né? Que é um braço do Supremo, o Conselho Nacional de Justiça, um braço do Supremo para a questão disciplinar e administrativa do Judiciário. Então, ali você tem uma alternância. No Supremo, não. No Supremo você tem um cidadão que é vitalício. Agora, cada vez mais os presidentes nomeiam pessoas muito novas para que a ideologia, as políticas públicas, o entendimento desses... É um polvo com um braço lá, muitos e muitos anos. Então, os 4 anos de presidente mais 4, aquilo passa a ser muito mais, porque você tem uma pessoa ali que pensa como ele, que age como ele, que tem as ideias dele, que vai se perpetuar na corte. O Toffoli entrou muito novo. O Toffoli, o Alexandre, né, também é novo. O ministro Marco Aurélio entrou muito novo também. Né? Nós tivemos o Rezec, que foi um grande ministro, também entrou muito novo. Mas nós tivemos grandes ministros lá. Tivemos o Sidney Sanches, por exemplo, de São Paulo, que era um técnico, um desembargador, né? Agora, o José Carlos Moreira Alves, que nós tivemos lá também, um homem sério também, um técnico. Não digo que não sejam sérios, não digo que não tem nada de pessoal em relação aos ministros. Até... já conversei muito, já estive muito próximo de alguns deles que foram fortes do Tribunal de Justiça, me ajudaram lá no Tribunal de Justiça, que eu sou grato, mas eu não posso me calar com relação ao caminhar, né? A esse ativismo que o Supremo vem exercendo e eles estão realmente extrapolando. Eu acho que não tem nem sentido. Então, a gente teria um mandato de 8 anos, o ministro seria independente, o ministro poderia decidir como quisesse durante 8 anos. Né? E aí haveria uma renovação na corte, né? De modo que o ministro não se eternizasse, houvesse um acompanhamento, houvesse um entrosamento da dinâmica social com a evolução jurídica do Supremo. Então a gente tem ali pessoas que se perpetuam lá no Supremo, e isso é muito complicado. E outra coisa, a gente precisa ter um enfoque maior ao juiz de carreira, o juiz togado de carreira técnica. A gente não concorda, mas só juiz de carreira. Olha, quem quer ser juiz presta concurso. Mas se você resolveu ser advogado, meu filho, por exemplo, não quis ser juiz. Pai, eu não quero ser juiz, quero ser advogado, quero ganhar meu dinheiro, quero ficar livre de amarras que você tem como juiz, que é um sacerdócio. Agora, quem quer ser juiz vai prestar concurso. Nós temos aí
uma situação em que qualquer pessoa que esteja ligada ao direito, às vezes nem advoga, passa a ser ministro do Supremo. Né? Às vezes um cargo político passa a ser ministro do Supremo, porque nós já tivemos história nesse sentido. Então o que a gente precisa? Prestigiar também a magistratura de carreira técnica. A gente pode até ter alguns de fora, mas 2/3 tem que ser de carreira, tem que ser técnico, tem que ser uma seleção muito séria para se pensar como seria isso. E mandato de 8 anos, como é o senador. Né? Aí nós teríamos um limite para essa situação que nós estamos vendo aí. Olha, o mandato dele termina em tal tempo, acabou, não tem mais reeleição e acabou. Né? Ele fica ali 8 anos, ele vai ter que fazer o melhor, ele vai ter que fazer o melhor ali. Depois ele vai sair, ele vai ter que responder à sociedade também pelo mandato que ele exerceu. Bem ou mal, ele vai ter que responder. Aqui não tem isso. Né? Não tem como responder, porque ele é vitalício, aos 75 anos só que vai acabar se aposentando. Então não existe limite. O ministro supremo é um ser supremo, como o próprio nome diz. Ele não responde e não tem nenhum limite para poder se postar ou se pautar com a conduta realmente que deva ser constitucional. Não tem esse limite. Se ele quiser extrapolar, como nós estamos vendo aí, ele extrapola e acabou. E dane-se. Falem o que quiser e pensem o que quiser. Está nesse ponto. Né? Então isso precisa ser alterado. Nós precisamos repensar essa situação e precisa ter esse limite do mandato de 8 anos, precisa ter privilegiar essa situação da técnica, da meritocracia, né? Prestigiar essa situação da meritocracia e da técnica, e também, efetivamente, o Supremo não pode conhecer de todo tipo de causa. A nossa Constituição é enorme. O Supremo já havia brecado algumas causas quando ele fala da inconstitucionalidade reflexa. A ofensa reflexa, a Constituição já brecou muita coisa em relação a isso. Só que o problema é que isso é muito subjetivo e às vezes muitas causas, essa eu quero, essa não quero, essa vem, essa não vem. O Supremo deveria ser um tribunal exclusivamente constitucional e deveria examinar causas que realmente tivessem repercussão nacional e de uma forma impessoal, independente, é a tese. A tese deveria ser examinada porque ele é um órgão de direção do Estado, mas é um órgão de direção do Estado contido pela Constituição, pelas suas atribuições dentro das normas constitucionais. Então ele não pode efetivamente sair daquilo. Né? Então seria uma questão, uma tese jurídica, não importam as partes, seria chamada a examinar uma tese jurídica constitucional para decidir a respeito daquela tese o que seria aplicado. Mas não pode sair legislando. Não pode sair legislando, não pode aí o Supremo decidir sobre questão que envolvendo briga por causa de cachorro, sofá, etc. Então, o Supremo tem que decidir coisas de altíssima relevância e que digam respeito efetivamente à nação, né? Repercussão nacional. Né? Agora, qualquer situação, por exemplo, você invadir o espaço do Executivo porque não vai nomear um determinado cidadão, porque de repente esse cidadão aí traz aquele exemplo, aquele acontecido que houve impedimento de nomear o Lula também ministro, né, na época, para ter o prerrogativo de foro. Aquilo era completamente diferente, ele estava condenado, ele era um processado, né? Ele estava envolvido numa situação muito difícil. Aquele primeiro que o presidente indicou, da Polícia Federal, Ramage, não tinha nada contra ele, ele era um excelente policial, estava na BIM. Qual é a diferença da BIM para a Polícia Federal? Ele podia ficar na BIM, não podia ficar na Polícia Federal. Então houve realmente uma distorção muito grande. Começou ali. E quando o Bolsonaro obedeceu aquela ordem, que era uma ordem constitucional, a coisa foi caminhando cada vez mais para o abismo.